Bora lá, questãozinha aqui. Bom, tu sabe que esses pontos aí vão ser vértices consecutivos de um retângulo. Então, a gente tem que basicamente achar esses pontos no plano complexo. Porque o plano complexo ele funciona como qualquer plano e, nesse plano, eu posso aplicar a geometria analítica, conceitos de geometria analítica. Então, é essa a minha proposta para essa questão, aplicar o conceito de geometria analítica e antes achar os pontos desses números complexos. Vamos lá. Primeiro número complexo. U é igual a 2 vezes cosseno de π mais i vezes seno de π. Beleza. Aqui tu sabe que esse seno de π vale zero, lá do ciclo trigonométrico, e que esse cosseno de π vale menos 1 do ciclo trigonométrico também. Fazendo, portanto, esse produto, a gente tem que esse ponto aqui é o menos 2. Menos 2 mais 0i, porque eu quero representar assim. Por quê? Porque eu sei que qualquer número complexo, que eu posso escrever como sendo z igual a mais bi, ele pode ser representado no plano por um ponto como sendo a, b. Então, seguindo essa lógica, eu posso vir aqui e fazer assim, ó. Que a gente vai ter o ponto u como sendo menos 2 e 0. Beleza? Vamos fazer isso com o v também. O v é um ponto no plano, algebricamente descrito como sendo esse maninho aqui. Beleza. Quem que é esse mano? Esse maninho aqui é o famoso 135. Tá? Passando para graus. Quando tu vê esse 5 no final, geralmente tu suspeita que ele vai ser um valor parecido com 45, porém com uma mudança no sinal. Como é 135 e está no segundo quadrante, o cosseno é sempre negativo. Então vai ser aí um menos raiz de 2 sobre 2, provavelmente. Aqui a mesma coisa, a gente vai ter raiz de 2 sobre 2 positivo, porque no segundo quadrante o seno é positivo. Então, tudo isso aqui multiplicado por raiz de 2. E aí? E aí que na hora de fazer o distributivo tu vai ter menos 1 mais i. Certo? Esse ponto, né? Porque é um ponto. Todo número complexo é um ponto no plano de Argand-Gauss. Esse ponto, PV, pode ser escrito como sendo isso aqui. Beleza? Menos 1 e 1. O teu W vale a mesma coisa. O teu W, eu posso escrever ele como sendo A mais 3i. Então, o ponto W no plano cartesiano é o A3. Tá, vamos lá montar um plano cartesiano agora. Vamos lá. Primeiro eu vou botar o U. O U é o menos 2 e 0. Então ele tá bem aqui. Esse aqui é o ponto menos 2 e 0. Aqui a gente tem o V, que é menos 1 e 1. Então, esse pontinho bem aqui. Pela estrutura do problema, e eu sei que esse ponto PW vai estar aqui, né, nessa faixa aqui. Pela estrutura do problema, eu acho que ele está mais ou menos aqui, ó. Né, porque é um retângulo, aí vai formar um retângulo aqui, ó. Aí completa lá. Beleza? E aí? E aí que eu sei que esse ponto aqui é o ponto A3, né? Esse ponto aqui é o ponto menos 1 e 1. Tá, e agora? Eu sei que a reta que passa por esse cara aqui, por esses dois caras, é perpendicular à reta que passa por esses dois caras. E agora eu já consigo determinar o valor de A. Por quê? Vamos lá. Qual que é o princípio aqui? O princípio aqui é o seguinte. Se essas duas retas são perpendiculares, eu consigo achar o coeficiente angular dessa, porque eu tenho dois pontos, né? Com o coeficiente angular dessa, pelo fato de ser perpendicular, eu consigo achar o coeficiente angular dessa aqui.
Vamos supor que essa reta aqui é a reta S e essa é a reta R. Bom, com o coeficiente angular da S eu consigo achar da R, porque as duas são perpendiculares. Tell me why, porque o produto entre o coeficiente angular das duas tem que dar menos 1 pelo fato de ser perpendicular. Certo? E aí? E agora é achar o coeficiente angular da reta S. Porque eu só preciso do coeficiente angular dela, não preciso da reta como tudo. Bom, o coeficiente angular dela vai ser pra gente o quê? Coeficiente angular de S, né? Delta Y sobre delta X. Tá? Y final menos Y inicial. Y final. 1 menos 0 sobre X final. Menos 1 é menos 2, né? A gente vai ter 1 sobre 1 aqui, né? Então, famoso 1. MS, portanto, vezes MR tem que dar menos 1. Logo 1 vezes MR tem que dar o quê? Menos 1. Logo MR é igual a menos 1. E aí? E aí que agora eu já consigo achar o valor do ponto A. Por quê? Eu tenho o coeficiente angular de uma reta. Eu tenho o coeficiente angular de uma reta e um ponto dela, que é o ponto menos 1 e 1. Concordo comigo que essa reta R aqui passa pelo ponto menos 1 e 1. Logo dá pra jogar no M. Beleza? Y menos. Y dele aqui menos 1, então menos 1 aqui. M, meu M ele falou aí que meu cálculo aí deu menos 1. X menos 1, né? Aqui é mais e aqui é menos. Beleza? Porque aqui é 1, né? Certo. E aí, Y é menos X, menos 1 vezes 1 vai dar menos 1. Passa somando, mais 0, né? Então, Y é igual a menos X. Logo, A menos A é igual a 3. A é igual a menos 3. Então, aqui, menos 3. E aí? E aí a gente consegue calcular essa distânciazinha aqui. Por quê? Porque esse ponto bem aqui, na real ele não está exatamente aqui, ó. Ele está bem aqui, ó. Ele está em cima do menos 3. Né? Então se a gente for ver, ele está bem aqui, ó. Aí, essa distância aqui, ó, é a diagonal desse quadradinho aqui. Quadradinho 2 por 2, ó. 2 por 2. Então aqui vai ser o quê? 2 raiz de 2, essa distância aqui. Aqui a gente vai ter um Pitágoras. Aqui e aqui. 1 raiz de 2. Bom, então eu tenho o lado aqui, né? E minha altura. Base vezes altura. 2 raiz de 2 vezes raiz de 2. Essa é a área do meu quadrado. Desculpa não, meu retângulo. Raiz de 2 vezes raiz de 2, a gente vai ter 4 no final. Beleza? Letra A aí pra nós. Beijo.